Me parece que toda a nossa decadência está absolutamente conectada com a perda desse ideal moral, desse sentido de absoluto, desse sentido de tradição e dessa ruptura com toda essa tradição. Sem dúvida. Eu não acho que ao longo da história existiram governos perfeitos, mas os melhores governos que nós tivemos foram justamente monarquias que foram na linha que seguiram essa tradição religiosa. Sem dúvida, São Luís IX, Carlos Magno, não tenho dúvida disso, Santa Jadwiga. Mas como é que nós saímos de Santa Jadwiga para Flávio Dino? Alguma coisa muito errada aconteceu. Por que você acha que aconteceu isso? Olha, durante um tempo eu já fui um defensor da doutrina rothbardiana. Graças a Deus eu estudei melhor a doutrina católica e me aperfeiçoei. E nessa época eu achava que a única explicação para isso é que existia o Estado, não era uma anarquia de mercado e por isso se degenerou. Mas aí eu percebi que eu estava com uma visão materialista da filosofia da história. O que não difere muito de uma visão marxista da história, que também é materialista, só que por um outro lado, com erros econômicos. O que aconteceu foi exatamente isso que você falou. Foi a perda da comunhão com o sagrado. Foi a perda dos valores católicos, basicamente. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Como que a perda dos valores católicos se traduz no campo político e econômico? Então, eu já tive discussão com pessoas que falaram, olha, Cogos, você tem que se definir politicamente como um católico. Aí eu falei, olha, católico realmente diz tudo, mas também não diz nada. Católico significa universal. Agora, especifique melhor. Vou dar um exemplo. Se você chegar para um médico e falar, doutor, o senhor é homeopata ou alopata? Aí ele vai falar, eu sou católico. Não foi isso que eu perguntei. Olha, como eu sou católico, eu acredito no método científico. Como eu acredito no método científico, eu sou alopata. Bom, tudo bem. Ele fez aqui uma inferência lógica. Mas eu queria um termo para definir a minha posição política, a minha posição ética, a minha posição jurídica, a minha posição econômica, que a pessoa não precisasse fazer uma inferência lógica. Que o termo já significasse. Então a minha posição ética é libertarianismo. A minha posição... Qual que é a diferença pro anarcocapitalismo ou para o... O anarcocapitalismo é isso, só que é um mau termo. Por quê? Porque anarco significa ausência de arqué. Arqué são princípios. E anarco não significa o que eu quero dizer, que são princípios muito sólidos. Princípios tão sólidos que nenhum governante ou nenhum voto popular tem o direito de atropelar. Você não acha o termo tradicionalista menos ambíguo, então, no cenário atual do que libertário? Eu já vou te explicar por que eu não gosto muito do termo tradicionalismo para me referir à posição política. Bom, vamos lá. Eu acredito que... eu concordo com o seu tradicionalismo. Só que eu acho que o escopo do tradicionalismo é um escopo axiológico. Ele diz respeito a valores morais. Então, é um bom valor moral respeitar as tradições da sua cultura, do seu povo, de onde você veio. Por exemplo, eu já vi você falar muito sobre Portugal, você tem uma origem portuguesa, é maravilhoso que você cultive isso. Mas são valores morais. São valores morais que dizem respeito a particulares, a acidentes do Guilherme Freire. Agora, a sua essência não é de descendente de português, a sua essência é de animal racional. Agora, mas o tradicionalismo político aqui, a gente está fazendo referência a uma série de outras coisas também. Eu falei bastante de monarquia, forma de governança, outros modelos. Não é só a parte moral, né? Embora a parte moral tenha absolutamente tudo a ver, por isso que a gente gastou uma parte... É que tem que explicar, né? O cara fala, qual que é a sua origem moral? Cara, minha origem moral é essa, não tem o que fazer. Mas eu acho que tem toda essa parte, monarquia, de tradição e outras coisas aplicadas à política, né? Então, aqui eu acredito que a vida política, que vale para todas as sociedades, de várias tradições, ela tem como causa formal a liberdade. Porque se a causa final da política é uma vida virtuosa na comunidade humana, se essa é a causa final, ela tem como causa formal a liberdade. Porque essa liberdade verdadeira, a liberdade para fazer o bem, é como se age virtuosamente e como se cultiva essas mesmas virtudes. E aí faz parte do escopo dessas virtudes cultivar as tradições. É um valor moral. Agora, no que tange a definição ética e política, eu prefiro o termo liberdade do que o termo tradição. Sendo que as duas coisas não acho que são excludentes, pelo contrário, uma alimenta a outra. Agora, você pode ser um sujeito tradicionalista sem ser virtuoso. Basta que você seja coagido a ser tradicionalista. Exemplo, a menina fala, hoje eu vou ter que me vestir modestamente porque vai ter ceia de Natal na casa da minha avó e a véia vai pegar no meu pé se eu for de minissaia.
ela vai estar vestida modestamente, segundo uma tradição, mas ela não agiu de forma virtuosa. Mas é melhor ela ir vestida modestamente, provavelmente, porque a avó mandou. Pelo menos ela tem respeito do que ela pela ir mal avó. vestida, entendeu? Concordo. Pelo menos ela tem respeito pela avó. Agora, imagina se ela tivesse a plena liberdade e mesmo assim se vestisse de forma modesta.